Ei, você tem estudado isso a maior parte da sua vida, muito tempo, muito tempo. Discutimos isso ontem à noite no jantar. Que seu interesse nisso veio de uma experiência que você realmente teve quando criança. Você realmente viu um OVNI quando adolescente, com duas outras testemunhas. Uma das testemunhas foi a meia milha de distância com binóculos. Então, tenho certeza de que esse objeto era real. E foi um disco clássico, meio da tarde, céu claro. Absolutamente claro. Na época me convenci de que poderia ser um protótipo de algo que seria saindo mais tarde. E estamos aqui, muitos anos depois, e ainda não temo. Qualquer coisa assim estava apenas pairando. E foi justo o ponto. E você tem estudado isso por tanto tempo? E isso foi algo que vocês falaram no filme, que você era realmente o personagem que os franceses, pesquisador de OVNIs em contatos imediatos do primeiro grau, ou melhor, do terceiro grau, foi modelado após filme de Steven Spielberg. Spielberg ficou intrigado com a ideia de um personagem que não era tão estranho. Como, você sabe, os Ets, mas era muito mais estranho do que. Você sabe, as pessoas no terreno no Zewa tentando dar sentido a isso e aos militares e assim por diante. Então, ele precisava desse personagem intermediário. Ele pensou, você sabe, francês. Estava certo, coisa a fazer. E então você falou com ele sobre o filme? Você falou com ele sobre quando ele estava montando? Ponto. Um jornalista nos reuniu na metade do filmagem final do filme. E havia lacunas no filme naquele momento. Então almoçamos duas vezes, junto, e foi muito divertido. Na época, estava procurando uma transição entre o momento em que eles sabem que a grande coisa está chegando, a nave-mãe está chegando, e eles não sabem onde, e a nave-mãe está enviando sinais, mas eles não conseguem decifrar os sinais. E ele disse que havia passado a manhã em um laboratório de propulsão a jato e ele disse que não podia fazer algum sentido de todos os matemática que eles tinham. Eu disse, bem, talvez você pudesse ter duas telas que lhe dão um ângulo AD. O ângulo diz onde está a coisa. E ele disse, não, isso é muito complicado e leva muito tempo. Tem que ser apenas alguns minutos no filme. E então eu pensei em uma fotografia que estava na mesa do Dr. Hynek. Você sabe, Dr. J.R. Hynek, que era o consultor da Força em OVNIs na época. E eu estava trabalhando com ele, construindo bancos de dados e assim por diante. E nessa fotografia havia três caras. Você sabe, muito bem vestido em escadas, em torno de uma enorme esfera da Terra, no saguão de algum prédio, em algum lugar, com pedaços de barbante, que eles estavam colocando a corda sobre a terra. E eu disse, Dr. Hynek, eu disse, Alan, qual é a história por trás disso? E ele disse, bem, quando o primeiro Sputnik foi lançado, outubro de 57, ninguém tinha um programa de computador para calcular uma órbita. Mas eles sabiam onde o Sputnik foi visto, ninguém esperava. Os russos para inventar isso, e eles precisavam saber para onde estava indo a seguir. Portanto, o New York Times ligou para o diretor de Harvard, Observatório. Ditado, você pode nos dar um comentário sobre o satélite russo? E o cara disse, ei, são 3 horas da manhã, você sabe que satélite russo? E então eles se vestiram com pressa. E eles estavam tentando calcular a órbita, colocando um string ao redor do min, em torno do modelo da Terra no lobby de Harvard.edu. E eu achei tão engraçado. E Spielberg disse, é isso, você sabe. É isso, ponto. O general diz, sem essa, você sabem, o geógrafo que é. O intérprete do francês, cara, diz bem, parece que está em algum lugar em Wyoming. Você sabe, mas onde em Wyoming, você sabe, para onde devemos ir? E o general diz, você quer dizer que temos 10 bilhões de radar e câmeras e tudo mais? Ninguém tem um mapa de Wyoming? E eles invadem o saguão do prédio ao lado e eles voltam com este globo. E você sabe, eles têm o globo e ele olhe para ele e obtém as suas coordenadas. E por quê? Acontece que o geógrafo diz a eles
Você sabe, esses sinais. Eles se parecem com uma longitude e uma latitude. Então, eles chegam ao ponto em que vai ser. Isso foi peça que estava faltando no filme. Então eu estava muito orgulhoso disso. Você sabe, foi muito divertido. Além disso, é a única parte engraçada do filme. Sim, é um ótimo filme. E isso é provavelmente o filme que me deixou mais animado com os OVNIs quando eu era criança. E lembro-me de pensar, se os OVNIs tivessem vindo de outro planeta, uma coisa que me lembro de pensar é, por que eles se incomodariam em falar com o governo? Tipo, o que eles se importam com quem é o governo? Gostar. Se eu fosse olhando para uma colônia de formigas, não vou perguntar à colônia de formigas qual é a autoridade eleita que está no comando de todas as outras formigas. Você não dá a mínima. Você está apenas, tentando estudar as formigas. E eu senti como se algo estivesse vindo aqui de outro planeta, que era tão sofisticado que poderia viajar de outra dimensão ou viajar de outra galáxia. Por que isso se importaria? Quem é o presidente ou quem são os generais? Não só isso, mas as testemunhas também não falam com o governo. Até agora, as testemunhas estão cansadas de serem ridicularizadas por cientistas e disse que essas coisas não existem, então eles não falam. Então eles vão falar com pessoas como você, pessoas como eu, porque eles confiam em mim. E no Vale do Silício, você não acreditaria no número de pessoas que me procuram, incluindo CEOs de empresas com as quais trabalhei, que me falam sobre avistamentos que as pessoas em sua família tiveram ou avistamentos. Eles tinham, incluindo avistamentos no Vietnã, por exemplo, e assim por diante, quando eles estavam no exército. Isso nunca foram relatados. O governo